Vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E nós estamos aqui ao vivo, Dr. Mauro conosco, aqui gerente de recursos humanos da Unimed Piracicaba. Mauro, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, viu? Prazer todo nosso, ser convidado para participar e partilhar um pouco da experiência do dia a dia da nossa cooperativa. Obrigado, viu? Conosco também, Hélio, psicanalista, junto aqui para a gente desenvolver um tema tão importante aí que a Unimed traz para todos nós. Hélio, obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de diálogo com vocês e com os telespectadores. E você que está em casa vai participar conosco. O tema hoje é o seguinte, ó, programa Respeito, Diversidade e Inclusão. Esse programa ele é desenvolvido, né, junto com os associados, junto com os colaboradores da Unimed Piracicaba. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o programa e como começou, como que iniciou o programa dentro da Unimed, né? E essa importância que tem esse programa para uma empresa, né, uma instituição como a Unimed Piracicaba. Bem, Neto e nossos telespectadores, você sabe que a sociedade ela evolui, ela modifica, ela altera. O que era um ano atrás não é hoje, o que era na década passada não é hoje, o que era aceito antigamente hoje não é mais. Você sabe que nós somos em 1.700 colaboradores, temos quase 200 mil beneficiários, temos 600 médicos cooperados, mais 200 médicos participantes associados, enfim, nós temos aí uma gama de quase 3 mil pessoas trabalhando em torno da cooperativa Unimed. Nós temos um equipamento que é o hospital, que funciona 24 horas por dia, com 200 leitos, né? Não tem Natal, não tem final de ano, não tem feriado, você funciona dioturnamente. Sim, sim. E a diretoria entendendo hoje que você tem que trabalhar com a questão da diversidade, principalmente da inclusão, né? Solicitou que criássemos esse programa. Veio a partir da nossa diretoria, o Dr. Carlos, falou, olha, vamos tratar do tripé, respeito, diversidade e inclusão. Respeito do quê? Colaborador com colaborador, colaborador com beneficiário, com o seu cooperado, cooperado com o beneficiário, com o seu colaborador, e da mesma forma o beneficiário tanto com o médico cooperado como também com o colaborador. A diversidade hoje não tem e não se pode mais marginalizar. O sol está para todos, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que participar, e isso é muito importante. E a inclusão é chamar isso para dentro. São políticas afirmativas que a nossa diretoria pediu para ser feito, né? Montamos o projeto, certo? Convidamos o psicanalista Hélio para participar conosco, que tem uma expertise muito alta nisso, trabalha aí praticamente no país todo nesse sentido. Conseguimos esse ano ele junto conosco, né? Porque ele é um dos consultores do SESC, anda para o país todo atendendo o SESC, e também está trabalhando conosco nesse sentido. E são 5 tripés, né, que nós vamos trabalhar. Esse que é importante para se fazer aí, para você ter aí uma sociedade mais humana e todos crescermos, né? Efetivamente todo mundo está bem, todo mundo trabalhando melhor, você tendo aí o respeito mesmo e incluir, saber, eu sou aceito, sou acolhido na cooperativa Unimed. Eu colaborador, eu beneficiário, eu médico, certo? Eu sei que lá é um ambiente salutar. Eu não vou ser motivo de chacota e não vou ser também deixado de lado. Perfeito, perfeito. Quando a gente trabalha com saúde, a gente tem que ter, né, essa sensibilidade, eu acho que é primordial. A Unimed Piracicaba com essa quantidade, né, de colaboradores tão importante, porque necessita, né, são colaboradores ativamente trabalhando, cada um na sua função, na sua formação, mas quando a gente fala do respeito, a gente está, é justamente aquilo, de dentro para fora, e quando se fala no plano de saúde, quando fala numa assistência à saúde, a gente está falando também com o assistido, né, que está lá dentro. Quando você reverbera aquilo que você acredita, que o grupo acredita, quem está lá por um motivo ou por outro motivo, está de passagem, está internado, vai fazer uma operação, acaba também adquirindo esse conceito tão importante. Parabéns à diretoria por tomar esse passo tão importante, né, Mauro? Sim, nós já estamos com 6 meses do programa. Oh, que maravilha. Né? Já passamos 5 pilares, que daqui a pouco o Hélio vai explanar com toda a propriedade do conhecimento que ele tem, e estamos agora numa segunda etapa. Estamos caminhando. E os louros estão bons. Ótimo. Hélio, vamos falar então dos pilares, vamos falar, né, quais são os preconceitos, né,
os desafios, né, de se implantar um projeto como esse, né, determinado pela diretoria, obviamente, mas como que isso é implantado na prática? Quais são os pilares, queria que você falasse, quais são os desafios, os principais desafios? Ótimo. Bom, eu queria iniciar retomando o que o Mauro falou sobre o tamanho da Unimed Piracicaba. E ela como uma instituição da saúde, né, eu quero associar um outro papel a esse da saúde, que passa pelo acolhimento de quem vem e principalmente no quesito que nós estamos trabalhando aqui, um papel educativo. Perfeito. O tamanho de mais de 1.700 pessoas, 600 médicos, 200 mil pessoas trabalhando. Então a Unimed é um ator social que tem muita potência para transformar a sociedade. Com certeza. E a luta pela transformação da sociedade passa por um lugar que é agora sendo colocado como alvo das primeiras movimentações e análises um pouco mais críticas, que é a ideia de normalidade. Né? Diz a expressão que de perto ninguém é normal. Né? Então, nós instituímos, frente às necessidades da empresa e do atendimento às pessoas, 5 pilares. Os pilares são pessoas com deficiência, e o combate desse pilar é o capacitismo. Aí eu passo um por um para depois a gente falar. Certo. O pilar relações intergeracionais, e o combate desse pilar é o etarismo. Questão de gênero, né? E o combate é a questão do sexismo e das diferenças de gênero. O racismo, né? Que nós combatemos a partir do pilar etnias. E a questão LGBT, QIANP+, que é o pilar que vai combater qualquer forma de LGBT-fobia. Então, o capacitismo coloca as pessoas que têm deficiência como inferiores àquelas ditas normais. As pessoas que são de uma determinada faixa etária, ou muito mais velhas, ou muito mais novas, sofrem preconceitos. Você é novo demais para isso, o seu tempo já passou. Né? Expressões como na tua época, coisa que eu condeno. A questão de gênero, a desigualdade, a dissimetria entre homens e mulheres, mas também, além do combate à violência contra a mulher, a violência que é instituída contra o próprio homem na manutenção do ideal de homem. O machismo. Sim. Se você pensar na diferença de suicídios entre homens e mulheres, de 10 para 3. Então você tem 10 homens se suicidando para cada 3 mulheres. Há uma pressão sobre essa manutenção do ser homem que é profundamente danosa ao homem. Que veio o machismo, que é uma postura que o homem tem que ter e não pode... Exato. Né? Ele garante privilégios da violência contra a mulher, mas ao mesmo tempo é violento contra o homem. Até pouco tempo, até de salário, né? Exato. O pilar etnias, que vai combater o racismo, que é um tema que atravessa o tecido social brasileiro desde 1535. Nós sabemos que o racismo ele estrutura a nossa sociedade. Né? Silvio Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, tem um livro que se chama Racismo Estrutural, que é a leitura obrigatória. E por fim, o pilar LGBT, QIANP+, que vai discutir as questões da sexualidade, que para mim hoje, no entendimento do senso comum, estão mais ou menos como se nós estivéssemos em 1898. Porque, se você perceber, ao longo da construção da ordem dos pilares, o que vai acontecendo é uma necessidade de um trabalho mais forte frente a questões morais. Né? A questão de gênero é uma questão moral, a questão do racismo é posta como uma questão moral, e a questão da sexualidade no Brasil ainda é tabu. Por que tudo isso num ambiente como o da Unimed? Porque a Unimed atende gente. Então, quando nós pensamos em respeito, nós falamos do respeito e pensamos em respeito para toda a gente, nem toda a gente é tão gente quanto algumas gentes. Trazer à tona as diferenças para desenvolver uma mentalidade que seja assim, somos diferentes, mas não somos desiguais. Então, pegar um tema primeiro, a questão do PCD, né? Tecnologias assistivas, pisos táteis, né?
ajudam as pessoas a poderem desenvolver plenamente a sua capacidade profissional e o seu exercício da cidadania. E por aí vai, em cada um dos pilares a gente vai trabalhando essas questões. Levantar esse tema é, em primeiro lugar, enfrentar algo que muitas vezes é tratado com panos, né? Com panos quentes. Sim, e a Unimed teve coragem, na primeira reunião com o Dr. Mauro, uma frase que marcou e que é meio que o slogan do programa quando é que é para ser feito esse programa? Não é mais se vai ser feito, mas quando. E o quando era há 6 meses atrás. E a gente começou. Muito bom. Nós estamos ao vivo, você participa conosco aqui, 991411048, 2534. 1, 2, 3, 4. População participando. Pois não, Maria. Várias perguntas já chegando aqui. Você também pode tirar suas dúvidas, né? Qualquer uma que seja, pode mandar, que aqui a gente tem esse espaço aberto para você também tirar suas dúvidas durante o quadro da Unimed, que é uma prestação de serviço. Marcela está aqui assistindo. Obrigada, Marcela, pela audiência. Ela diz: olá. A Unimed faz palestras sobre esse tema em outras empresas que solicitem? Interessante pergunta. Vocês já podem também falar como é que funcionam essas questões. Sim, até fazemos, porque nós temos o nosso SOU, né, que é a Saúde Ocupacional Unimed, onde tem o trabalho junto com as empresas que solicitam o nosso serviço, né? Então se faz também esse tipo de palestra e de tantas outras formas, tá? Desde a questão de saúde do trabalhador, da questão da mentalidade, certo? A questão do bem-estar, né? Da questão de saúde, alimentação, e também está à disposição, sim, para poder entrar para esse tipo de palestra. É a questão de combinar com o pessoal do SOU, a empresa, enfim. Legal. Aí se conversa e se acerta. Isso é importante. E estamos também começando a abrir agora para a sociedade também. Né? Tanto que nós vamos ter quarta-feira agora uma... Aberto ao público? É aberto ao público, a cidade, sim. Nós vamos ter agora, que é o Agosto Lilás. Sim. Né? Que nós vamos trabalhar aí, que é para combater a violência contra a mulher. Ótimo, é aberto perfeito. às 15 horas lá na sede administrativa, no nosso auditório. E é onde você precisa fazer a sua inscrição. A partir, entrando nas redes sociais, você tem lá o QR Code, faz a sua inscrição, tudo possível, é importante e vai ser muito bom. Mas isso nós vamos falar um pouco mais para frente. Vamos falar. Tem mais participação também, você que está assistindo, a gente pode participar, 991411048. Só retomar uma coisa com o Hélio aqui, que foi muito importante que ele falou, Hélio, claro que a gente vai esmiuçar mais isso, mas quando você fala que a potência que é, né, em colaboradores, enfim, em movimento que tem a Unimed, é uma coisa que me veio hoje, que eu fiz um trabalho de centro com crianças, né? E isso me chamou a atenção, porque a criança faz muito isso, né? A criança, tudo que ela aprende, ela leva. Se ela aprende como é o correto se comportar em um lugar, ela vai corrigir o pai e a mãe se o pai e a mãe fugir desse comportamento. E eu estou pensando que reverberar isso, Mauro, cada colaborador, cada cooperado adquirindo esse hábito, não é uma pessoa. É no mínimo 3, 4, 5, 10 pessoas no qual ele convive fora, né? Não é isso? É dessa maneira que funciona mesmo, né? Perfeito. Efeito multiplicador. Multiplicador, né? Essa questão da educação e a criança, como você muito bem disse, eu dei aula para educação infantil já. E eu me lembro de uma situação em que eu estava discutindo reciclagem com a criançada e falando de latinha e de sujeira, etc. E no dia da reunião de pais e mestres veio o pai e falou: senhor, é o professor Hélio? Eu falei: ixi, já vai, sou eu mesmo. Ele falou: eu joguei uma lata de cerveja no chão, na calçada, meu filho foi lá, pegou, deu na minha mão e falou: o professor Hélio falou que não é para fazer isso. Aí o pai falou: eu vim te agradecer. Que legal, que legal. Então transformou, né? Houve uma transformação. Porque eu gostaria até de pegar isso que você falou para dar uma continuidade numa questão que é: muitos desses temas não passam simplesmente pela cognição, pela informação. Eles têm que passar, como eu gosto de dizer, pelo estômago. É isso aí. Foi o que aconteceu com o pai, né? Quando há olhar o filho fazendo aquilo é diferente, né? Talvez um adulto ali o corrigindo desse até para outro lugar, né, Hélio? Mas quando ele vê o filho tomando o que é certo, transforma ele. Exato. E esse é um desafio nosso, porque em todas essas instâncias que nós trabalhamos, o preconceituoso, ou ele ignora e ele age porque desconhece, isso ele pode aprender, né? Sim, ele pode aprender, sim. Essa é a parte legal. Ou ele é preconceituoso por uma questão afetiva, e aí é mais difícil.
Então, quando um adulto bate de frente com o outro falando não pode fazer isso, isso é errado, você está... Talvez ele se feche. E aí perde a oportunidade educativa. No trabalho da Unimed, eu acho que ele vai justamente... esse programa vai contaminar o DNA da Unimed inteiro para que ele possa ser acolhedor e diverso, inclusivo. Para que desde o momento em que uma pessoa chega no PA... ou que marca uma consulta em qualquer um dos consultórios de qualquer associado ou de qualquer prestador de serviço, em qualquer uma das sedes regionais que nós visitamos todas para apresentar levamos a companhia de teatro Pitaco para fazer também pela emoção a apresentação, não apenas a apresentação mais formal e informacional. Então a questão da educação passa pela emoção. Pela emoção. Bom. Pois não, Moro. Só mais para completar, né? Algumas coisas que foram gratas surpresas. Né? Quando nós reunimos os nossos colaboradores PCDs, nós temos 89, né? Nem eles sabiam que tinham tantos colaboradores assim. E alguns falaram, nossa, eu achei que era 2, 3, pouco, eu não sabia que ele era PCD, sabe? Falou, não, você é PCD, mas você está aqui, você trabalha. Sim. Certo? Você está aqui para trabalhar, você produz, você trabalha. Certo? Não há nada de anormal e de diferente aqui, não há o chamado coitado, muito pelo contrário, certo? A cooperativa, a diretoria, dá elementos para que ele tenha para trabalhar dentro da sua deficiência. Fora isso, é um colaborador, tem que produzir, tem que fazer. Inclusive, até fazemos demissão do PCD. Não está, fez corpo mole, não quer, não está trabalhando, não está rendendo, viu? Olha, sinto muito, vamos buscar outro no mercado, porque não podemos impactar no restante do setor por conta do seu corpo mole e querer se utilizar desse subterfúgio. E outra grata satisfação também, e surpresa, foi o etarismo. Porque assim, nós temos na cooperativa pessoas com 20, 30, 40 anos trabalhando. Sim, né? Nós somos pessoas com 60 anos, 70. Nós temos 2 colaboradoras com 80 anos. Com um know-how maravilhoso. E mantendo, né? E trabalhando. E qual é o grande problema? Entra o jovem de 18, 19, 20 e poucos anos, que já é uma outra pegada, uma outra olhar, entende tecnologia, faz, né? É aquela pessoa de um pouco mais de idade, de 20, 30 anos, ela fala, o que vem esse fedelho aqui querer falar isso para mim? Não, pelo contrário, vamos aproveitar o que ele tem de conhecimento tecnológico, de vivência, pouca de vida, sim, mas ele tem uma outra abertura, um outro olhar, para que ele possa, com isso, agregar quem está há 30 anos. Certo? E esse novo também tem que entender que a experiência desses 30 anos tem muito a acrescentar na vida funcional dele, na vida profissional, no seu crescimento. Né? Essa simbiose, não é porque eu estou novo aqui ou porque você está faz tempo aqui. Pelo contrário, certo? Nós temos que trabalhar juntos, fazer e ter essa unificação. E isso foi também em todos os outros nossos pilares. Né? E nos demais, em todos eles, né, uma coisa que a gente sempre ouviu depois, principalmente mais o Hélio, que as pessoas iam falar muito com ele, dizendo, olha, eu não sabia que ia ser ouvido. Eu não sabia que tinha esse problema. Sabe, quer dizer, eu sofria isso ou acontecia aquilo, mas eu não me dava conta. Passou a dar conta a partir das intervenções. Não, sabe, aquilo lá é normal acontecer isso. É normal ter piada fora, porque eu sou negro. Inteira. Sabe, é normal ter a piada porque eu sou deficiente. É normal ter piada porque eu sou nordestino. Sabe, não é normal nada. Isso não é mais normal. Sabe, isso é falta de respeito. Sim. Sabe, não é nem por isso, não, muito pelo contrário, tá? Muito bom. Estamos ao vivo, assunto importantíssimo aqui no programa Piracicaba Agora. Estamos falando dessa postura que a Unimed, né, há 6 meses implantando esse projeto, mas é uma postura que você que está em casa começa a entender que é para todos os lugares, para todas as famílias, né, para todos os trabalhos. E tem participação do público. Pois não, Maria? Tem sim. Apresentamos aqui o doutor Hélio, que é psicanalista, e o Simão. Ele está querendo saber, doutor, o que faz um psicanalista e o que é psicanálise? Boa pergunta. Muito bem. Um psicanalista, ele é um profissional que trabalha a partir da palavra. A principal ferramenta do psicanalista é a escuta. Então, dizia Freud, pai da psicanálise, né, que a psicanálise é uma forma de escuta que privilegia a escuta atenta, desligada de qualquer julgamento, para que o sujeito possa falar. Ao falar, nós nomeamos o mal-estar, né?
quando nós falamos, nós podemos colocar para fora aquilo que muitas vezes ainda não tem palavra e é um sofrimento que angustia. Então, eu vou usar uma palavra que é imprecisa, mas essa terapia pela palavra, ela tem a função de permitir que o sujeito possa, ao longo dos encontros, elaborar a sua própria história de vida. Bom, doutor, fale para nós aqui a dificuldade de se plantar um projeto desse, né, que é a cultura inclusiva. Queria que você apontasse para nós as dificuldades, né, porque obviamente que a gente sabe muito bem da escolha e o caminho que tem que ser tomado, mas onde a gente se esbarra? Onde que pega? Fala, puxa, o Mauro falou uma coisa muito interessante, quando a própria pessoa, ela achava isso normal. Às vezes eu tratado assim, estou achando normal, e eu sempre achei normal. Não, não é normal, né? Mas qual que é onde que tem um entrave ali? Olha, eu vou falar, é uma resposta a partir da minha experiência e do meu jeito de enxergar as coisas. Uhum. O principal entrave para nós trabalharmos é nós conseguirmos desconstruir a ideia de normalidade. De um lado, aquele que é oprimido ou violentado acha que a violência é aquilo mesmo. Uhum. Então, cena hipotética. Uma mulher vai prestar queixa contra o marido. E aí disse, ele foi violento com você? Não, ele não me bateu. Ele só me xinga, ele me priva, mas bater ele não bateu. Violência igual bater. Isso é um conhecimento do senso comum que está equivocado e que culturalmente vai se transformando. Uhum. Aí a psicanálise é legal porque as palavras indicam isso. Sim. Quando a pessoa aprende a palavra que significa o sofrimento dela, racismo, por exemplo, ela vai poder começar a dar conta de transformar a própria realidade. Uhum. E por outro lado, que daí o mais complicado de tudo é quando a gente bate naquele que tem o privilégio. Quando eu olho e falo, mas veja, essa discussão de inclusão e de direito, de LGBT, é tudo mimimi. Mimimi a gente classifica como mimimi é o sofrimento do outro. Tudo que é sofrimento do outro, que me era invisível. Sim. Então, eu dou um exemplo. Eu, homem branco, heterossexual, com algum capital cultural, estou andando numa praça à noite. Eu vejo uma pessoa lá do outro lado e eu falo, bom, celular, carteira, vou me preparar, porque eu tenho medo de ser assaltado. Uma mulher não estaria ali, porque o risco dela é de vida. Quando eu digo, mas é bobagem isso, você ter medo. Não, não é bobagem, é provado por estatística. Eu trabalhei numa outra empresa que um dos funcionários, que ele se considera não binário, depois se der tempo eu explico. Ele falou, o meu maior medo ao sair daqui não é ser estuprado, é apanhar. Porque uma pessoa que é não binária, não é reconhecida como homem ou como mulher, e não quer isso, na rua pode sofrer violência. Uhum. Então, acho que se eu precisasse escolher o principal entrave é bater no privilégio. Fazer com que quem tem privilégio consiga percebê-lo. Que é um privilégio. E que perder o privilégio não significa agora eu também vou ter medo de andar na rua. Não. Perder o privilégio é que todo mundo pudesse andar na rua sem medo de ser estuprado, sem medo de apanhar, sem eu passar na catraca do banco e o alarme toque, eu tiro o blusa, e o alarme toque, eu tiro o bote, e o alarme toque, e o alarme está tocando por causa da cor da minha pele. Uhum. Eu não sofro isso. Então, quando eu, nessa condição, o Mauro nessa condição, a diretoria da Unimed nessa condição, nos engajamos em lutar para abrir esse privilégio, dizia Milton Santos, geógrafo brasileiro, que a classe média brasileira, na época em que ele atuava, ele dizia assim, ela não quer direitos, ela quer privilégio, porque o privilégio é o direito sem dever. Nós temos o dever, nós que estamos ocupando o lugar de privilégio, temos o dever de fazer com que os ambientes que nós vivemos possam ser acessíveis a todos. Eu acho que essa é a grande questão. Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo, você participa conosco, ao vivo aqui no programa Piracicaba Agora. Conosco, Hélio, ele que é psicanalista, desenvolvendo junto com a diretoria da Unimed um projeto muito importante, né? Projeto que traz aí a todos, né,
funcionários e, como eu falei, para reverberar, além disso, né, para todos que ali, de certa forma, fazem parte, né? Programa Respeito, Diversidade e Inclusão. E você participa conosco aqui, também aqui presente, Mauro, que é gerente de recursos humanos. 991-41-1048, 2534-1234. Pois não, Maria? Claro que quando a gente fala desses temas, né, as reflexões são amplas, né, doutor? E o Leandro está aqui querendo saber, né, a sua opinião. Por que está acontecendo tanto suicídio? Seria o mal da modernidade? É uma boa pergunta. O suicídio é da história da humanidade em si, né? Mas a modernidade contribui. Eu acho que a composição da dinâmica social na qual nós estamos mergulhados, e quando eu falo isso, eu acho que todo mundo percebe isso, é uma dinâmica produtora de depressão, é uma dinâmica produtora de ansiedade, e que, se a gente analisa um pouquinho mais de perto, ansiedade e depressão são opostos, mas está muito ligado à questão do modo de produção mesmo. E a modernidade tem esse arrojo de querer levar tudo à última consequência. Então, o desenvolvimento tem que ser o desenvolvimento a última consequência. A produtividade tem que ser a última consequência. Então, eu penso aqui, por exemplo, nós vivemos hoje um uso de medicalização oficial, já excessivo, mas nós vivemos um uso de medicalização off-label, que é o uso distorcido, um uso para buscar outros efeitos. Então, por exemplo, remédios que são da área da psiquiatria, usados para serem estimulantes. Para quê? Para eu esticar. Ele falou de suicídio, mas eu coloco no caminho disso o burnout. O que é o burnout? Exato. Esticar, e de repente esse elástico não volta. O cara quebra. Né? Esgar-se não volta mais, né? E uma outra questão da modernidade, que eu gostaria de apontar, porque, como que ele chama mesmo? Leandro. O Leandro, eu ficaria aqui a noite inteira para te dar essa resposta, né? Mas um outro ponto no momento em que nós temos maior comunicação, maior possibilidade de comunicação, cada um com o seu dispositivo no bolso, podendo falar com o mundo inteiro, nós nunca tivemos um déficit de comunicação tão grande. Tem meios de comunicação, mas não estamos nos comunicando. E o suicídio é a solidão. O cara do teu lado não sabe que hoje à noite você está planejando se suicidar, porque vocês não se falam. Então, contra o suicídio, o cuidado. Contra o suicídio, a atenção. Você está bem? Contra o suicídio, a luta contra o machismo. Porque é essa marcação que diz o homem tem que aguentar tudo. É um mito destrutivo e que vem, justamente como o Leandro falou, com a questão da modernidade, embora em outros tempos também houve o suicídio. Ao vivo com o programa Piracicaba agora, mais participações pelo WhatsApp. Diga, Má. Tá aqui o Cláudio assistindo a gente, já agradeço a sua audiência, Cláudio. Ele dá parabéns à Unimed por voltar o olhar para esses temas tão importantes. Sou cadeirante e agradeço muito. Obrigada, viu, Cláudio, pela participação. Queria também que vocês falassem a respeito do racismo brasileiro. A gente precisaria de muito mais tempo com vocês aqui, porque é claro que é uma discussão ampla, né? Mas falar um pouquinho sobre esse tema específico aqui no nosso país. Bom, o racismo constitui o tecido brasileiro, o tecido social brasileiro, a estrutura de funcionamento da nossa sociedade, ela é construída em cima de uma divisão racial. O que é o racismo? O racismo é a consideração de hierarquização das pessoas a partir daquilo que se usa o termo raça. Mas eu preciso lembrar duas coisas. A primeira é que o Homo sapiens sapiens é uma espécie que não tem sub-raça. Ok? Então, não há, a partir da mudança de estereótipos, cor de pele, tipo de cabelo, tipo, formato de nariz, altura, não há nenhuma mudança substancial no DNA que nos permitam classificar raças. Ou seja, eu estou querendo dizer que a ideia de raça, do ponto de vista biológico, como possibilidade de hierarquização das pessoas, é uma ficção. Ou, se eu quiser ser um pouco mais
radical, uma mentira. Uma mentira construída na época da exploração europeia, que tem a ver com a modernidade, né? Que tem a ver com o capitalismo, que tem a ver com a expansão europeia, que sai do continente e encontra outras culturas, que já tem o seu desenvolvimento, mas um desenvolvimento díspar, e há uma dominação. Para que houvesse a possibilidade de se exportar seres humanos como mercadorias, que foi o caso do fluxo migratório da diáspora africana para cá, América do Sul, América Central e América do Norte, houve a necessidade cultural de justificar para o próprio branco que o negro não tinha alma, que o negro era algo inferior. Lutamos muito para conseguir quebrar isso, né? Ainda não conseguimos. Então, essa estrutura, depois do final da escravidão, simplesmente se abre a porteira e fala: boa sorte, nós vamos importar agora, né, já não mais mercadorias, mas nós vamos trazer os imigrantes europeus para poder, além de ser mão de obra qualificada, ao currículo oculto aí de branquear a população. A partir daí não há políticas afirmativas, até então, que corrijam esse dado histórico e essa diferença. Então, a ideia de inferioridade de um e superioridade do outro, no caso o branco, ela está inscrita na forma cultural do nosso país. E aí, é importante a gente também notar que essa questão, há pouco tempo, vem ganhando mais e mais e mais força, e o movimento negro vai ganhando espaço para poder se colocar a partir de uma narrativa própria, porque a narrativa sobre o negro e sobre o indígena no Brasil foi feita pelo aquele que se chamou de colonizador. Sim. Então há uma narrativa que agora começa a sair da infância. Etimologicamente falando, infans é aquele que não fala, que é falado pelo outro. Então a narrativa da mulher, a narrativa do idoso, a narrativa do negro, a narrativa das sexualidades que não são heterossexuais foram sempre narradas por esses que estão ocupando a posição de privilégio. Agora o trabalho é reverter isso e abrir os campos aí para o nosso trabalho, para o programa, que é justamente trazer todos esses temas sem panos quentes, né? A gente precisa falar disso para o Brasil poder ir para frente. E racismo é tema para nós, pessoas brancas, entrarmos com tudo contra, porque senão nada vai mudar. Bom, pois não, Maria, mais participações? Diga. Vamos entrar também numa outra questão e aproveitar a presença de vocês aqui para esclarecer. LGBTQIAPN+. Por que tantas letras e o que elas significam? Hoje o programa vai estender. Vamos lá. Eu vou resumir e vai ser demorado. Assim. Veja, heterossexuais, pessoas que são chamadas de normais. Freud escreve um texto em 1905 que é 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, na qual ele já vai dizer que a homossexualidade não é uma doença, um transtorno. A homossexualidade estava no DSM como transtorno até pouquíssimo tempo atrás. Vivemos num mundo em que é heteronormativo, mas esta palavra heteronormativa também surge no meio da batalha. Era simplesmente a normalidade. Se a gente volta no tempo, vão dizer: nossa, Hélio, como tem gay hoje em dia? Não, não tem mais gay hoje em dia. O que acontece é que as pessoas que são de uma sexualidade que não é heterossexual agora podem surgir. Então, as letras. Antes das letras, julho foi o mês da visibilidade. Por que visibilidade? Porque essas pessoas não existiam. Existe a expressão dentro do armário. Viveu dentro do armário. Se assumiu como. Ninguém que é heterossexual se assume, porque eu dou o passo para a minha normalidade. As letras são políticas. As letras são afirmações políticas. LGBTQIANP+. Atenção para o mais, porque há muitas outras letras que existem e que vão trazer para o cenário. Lésbica, gay, bissexual, transexual, queer, que é eu vou fazer a observação desse por causa do tempo, assexuado
intergênero, não binário e pansexual. E mais, eu me instalo no mais, porque antigamente tinha o GLS, vocês lembram disso ou não? Gays, lésbicas e simpatizantes. Eu era um simpatizante. Isso não me mancha, embora o preconceito venha a esbarrar. No mais, eu considero que um aliado está instalado ali. Um heterossexual aliado está instalado ali. E por que visibilidade? Porque só existe quem é visível. Vou dar a expressão do privilegiado homofóbico. Eu não tenho nada contra. Ele vai começar assim agora a discussão. Sim. Mas, por exemplo, não precisa beijar no shopping. Não precisa andar de mão dada no shopping. Não beijar e não andar de mão dada no shopping significa, em outras palavras, olha, você não precisa existir. Você não precisa existir. Porque se eu não existo socialmente, eu não existo. Volto para o armário. Então, as letras, elas são um movimento, na minha modestíssima opinião, provisório de constituição de existências. L, surjo, apareço. Vou lá para Paulista e digo que existo. G, B, T, etc. Só que tantas letras aparecerão quantos corpos existem na humanidade. Nós não temos 8 bilhões de letras. Então, eu espero que as letras sejam mesmo levadas ao máximo para a gente uma hora conseguir perceber que mesmo as letras esgotam, mas socialmente elas são relevantes, e que cada corpo constitui, na sua singularidade, uma sexualidade própria. As letras são um ato político necessário para quebrar a hegemonia da heterossexualidade como sinônima de normalidade. Perfeito, perfeito, excelente. Quero agradecer sua presença, Elio. Valeu, acho que é muito importante. Pauta excelente, viu, Mauro? A gente falar sobre isso. Parabéns mais uma vez, a Unimed aí tomando a frente. E foi perguntado aqui sobre palestras, aberto público. Vocês vão fazer uma palestra aberta para o público? Nós vamos na quarta-feira agora. Terça-feira. Terça-feira, desculpe, dia 20, na terça, dia 20. É sobre o tema do que nós estamos no Agosto Lilás, né, que é o combate à violência contra a mulher. Contra a mulher. Porque a Unimed, ela está preparada, o hospital está preparado para receber a mulher vítima de violência, seja ela emocional, seja física ou seja ela financeira. Né? Tanto que vai participar da Unimed a Fabiana Medina, que é a nossa enfermeira-chefe, coordenadora do pronto atendimento, e a Paula Pires, que é a coordenadora da psicologia. Há todo um protocolo validado pela diretoria que no atender tanto da enfermagem como do médico também que atende naquele primeiro momento, olha, essa é uma mulher vítima de violência, vamos então trabalhar. Internamente nós estamos preparados, certo? Estamos preparados, pratica, faz, tem todo o trâmite necessário. Convidamos para participar conosco a doutora Olivia, que é a delegada da mulher, que tem inclusive especialização nessa área, ela é muito boa, certo? A comandante Lucineide, que é da Patrulha Maria da Penha, certo? A doutora Daniela Coimbra, que é da OAB Mulher, que também trabalha com isso. A Seguese, que é a Simone Seguese, que tem o projeto Heróica, exatamente, o projeto Heróica, que participa conosco, certo? E as duas internas, né? Então nós vamos fazer, olha, nós da Unimed trabalhamos, sabemos fazer uma lição de casa e cumprimos com a nossa necessidade bem feita. Vamos agora ver o olhar externo. Que olhar externo, veja como nós também trabalhamos aqui. Cidade de Piracicabana, participe, vá. Inclusive nós vamos gravar, isso depois vai ficar nas redes sociais da Unimed, que será 1h30, 2, né? O professor Hélio, que vai intermediar a roda de conversa, vai ser uma coisa leve, mas é um assunto pesado. A gente sabe disso, mas vai ser um assunto esclarecedor. Certo? Tanto do ponto de vista da Patrulha Maria da Penha, que faz o primeiro embate, certo? Da doutora Olívia, que sabe como tratar, como atender, o projeto Heróica, que faz o acolhimento maravilhoso, tanto jurídico como social, certo? A doutora Daniela, que tem também um trabalho muito forte nessa área como advogada, de atuação nisso, inclusive com as próprias colegas advogados, que hoje a maioria dos advogados são mulheres. Né? Você, enfim, nós pegamos aí, são mulheres expoentes da sociedade piracicabana, mulheres de destaque,
que têm atuação e colocá-las todas juntas para cada um falar da sua experiência, trocarem conversa, conversarem, né? Enfim, ter aí um entrosamento que eu acho que todos ganham. Né? Ganha a Unimed, o nosso colaborador que vai estar assistindo, ganha quem vem de fora assistir também, certo? Ganham elas também, porque elas vão estar vendo outro ponto de vista, né? Eu tenho certeza absoluta que elas até têm ideia de como é o tratamento interno da Unimed, mas não como é no dia a dia. Certo? Como faz a nossa psicologia, como faz a nossa enfermagem, para dar aquele acolhimento, para dar aquele conforto, certo? E dizer àquela mulher, você tem direito, você não está só, certo? Essa é a intenção da terça-feira agora, dia 20, às 15 horas, esse encontro aí, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, vai ser muito rico, muito rico. E nós estaremos lá fazendo a cobertura. Sim, estaremos lá. Ah, que ótimo, estará lá com a gente. Então a divulgação certamente será bem maior e bem melhor. Com certeza. Muito obrigado pela participação. Só um detalhe aqui, falando sobre os privilégios, né, o que você colocou, tem um documentário muito legal, um documentário que foi feito muito antes da pandemia, chama-se O Riso dos Outros. É um documentário que fala sobre o humor. Como o Mauro falou, sobre a piada que está embutida até dentro de casa, né? Piada que você escutou do seu avô, que seu pai repetiu, que você está repetindo sem ter a consciência, você repete essa piada, é uma piada preconceituosa. O Riso dos Outros aborda isso, com os principais stand-ups, grandes nomes, eles abordam de uma maneira muito boa, vale a pena assistir, porque levanta, peraí, do que eu estou rindo? Eu estou rindo com ou estão rindo de mim? Como é que funciona isso? Qual que é o momento da piada, do engraçado, do cômico? Onde está esse lugar? Muito bacana também. Meu, prazer, hein? Obrigado, viu? Mauro, obrigado. Valeu, show de bola. Obrigado. Unimed Piracicaba, gente. Saúde agora.